Queridos, vamos então para a palavra do Senhor neste momento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês que estão nos assistindo, né? O pessoal que está aqui na nossa igreja também servindo ao Senhor. Vocês já tiveram que lidar com alguma situação em que parecia que vocês estavam enfrentando uma grande batalha na vida de vocês, ou que vocês estavam enfrentando uma grande multidão, ou que tudo parecia dar errado, que tudo parecia estar contrário a você, a sua vontade, ou com relação à sua vida, os perigos enormes. Bom, se nós pararmos para ver, é mais ou menos isso que estamos vivendo neste momento, né? Independentemente da situação em que você vive, independentemente das posses que você tem, eu tenho certeza absoluta que você se encontra também neste momento. São situações que estão querendo tirar o nosso emprego, situações que estão querendo tirar a nossa liberdade, situações que estão querendo tirar, eles estão tirando a nossa liberdade, né? Situações que estão querendo tirar até mesmo a nossa liberdade de adoração, de busca ao Senhor, algo que nunca aconteceu nas nossas vidas, é algo inimaginável. Por exemplo, eu mesmo, com isso que aconteceu essa semana, com esse decreto, apesar de respeitar, apesar de saber, né, da tristeza e da profundidade do caso que estamos vivendo com os leitos de UTI lotados em nossa cidade, me entristeceu o coração saber que não podemos estar juntos adorando ao Senhor aqui na igreja. Isso entristece o coração, né? Eu tenho certeza absoluta que entristeceu o coração de muitos também. E essa semana eu estava chateado, triste, e o Espírito Santo me levou a buscar cada vez mais a Deus, a orar, a lutar, né, de joelhos, buscando em oração uma resposta, ou pelo menos, se não uma resposta, algo que pudesse confortar e acalentar o meu coração. E lendo a Bíblia essa semana, me veio uma palavra extraordinária que vai de encontro exatamente a essa situação que nós estamos vivendo. Porque não somente nós vivemos os problemas e os desafios, mas também teve um homem na Bíblia que viveu um grande desafio, e este homem foi Josafá, o rei Josafá. Por isso que eu gostaria de compartilhar com todos que estão agora nos assistindo pelas redes sociais, os irmãos que estão aqui também, né? 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, versículo 13, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Colocou-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 13. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Vamos parar por aqui neste momento. Queridos, o que está acontecendo nessa situação? O que está acontecendo contra Judá? Os filhos de Deus, o povo escolhido do Senhor, e o rei Josafá. O rei Josafá era filho do rei também de Judá, Asa. Asa foi um bom rei de acordo com a vontade de Deus. Existiam muitos reis que estavam falhando na presença do Senhor, que estavam buscando os anseios do seu próprio coração, mas Asa era um bom rei. E Josafá também foi um bom rei diante do Senhor. Ele destruía os ídolos, ele destruía os postes, ele buscava a Deus de todo o coração, assim como seu antepassado Davi fazia. Só que vejam bem, queridos, que apesar de serem reis, apesar de ter todas as coisas à sua disposição, e vejam que Josafá, ele era um rei rico e abundante. Mas mesmo com riquezas e abundâncias, não lhe faltavam problemas e dificuldades. Não lhe faltavam batalhas. Por isso que o título da mensagem de hoje que eu gostaria de trazer para todos é a oração que vence batalhas. Porque Josafá tinha um reinado próspero, abundante, que o próprio Deus deu para ele todas as riquezas. Mas outros povos vizinhos começaram a querer ir à peleja, à batalha contra Josafá e o reino de Judá. Sabemos que nessa época os reinos estavam divididos e existia o rei de Israel ao norte e o rei de Judá ao sul. E Josafá era esse rei. E o que aconteceu aqui nessa situação que nós estamos vendo? Grande multidão veio contra Josafá. Vejam aqui no versículo 2. Ele diz aí, vieram alguns que avisaram a Josafá, contaram a notícia para ele e falaram, olha, grande multidão vem contra ti. Grandes problemas vêm contra você, Josafá, e o que você vai fazer? Estão querendo tirar o seu reino, estão querendo matar você e todos os seus súditos, todas as pessoas que estão debaixo do seu reinado. O que você vai fazer, Josafá? Você vai enfrentar eles com a espada nas mãos? Você vai armar algum tipo de diplomacia, algum tipo de acordo para se livrar dessa batalha? O que você vai fazer? E vejam, queridos, que Josafá, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um homem temente ao Senhor, ele também não estava livre do medo das situações e dos problemas que poderiam aparecer na sua vida e apareceram na sua vida. Porque o versículo 13, ele diz que Josafá teve medo. Medo. Muitos poderiam pensar, que homem covarde, que homem com falta de fé. Porque se fosse eu não teria medo nessa situação. Se fosse eu iria para a batalha, eu enfrentaria o meu gigante, assim como Davi não teve medo, assim como Davi buscou e venceu o seu gigante. Mas Josafá teve medo.
Você já teve medo alguma vez na sua vida? Eu já tive. E continuo tendo medo em inúmeras situações. Mas o que Josafá fez, apesar do medo que ele enfrentou? Ele buscou ao Senhor. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele se colocou a buscar ao Senhor. Porque apesar de toda aquela multidão, de todo aquele medo que ele tinha, ele sabia em quem podia confiar. Ele sabia em quem ele podia confiar. E nós, nas situações em que nós estamos vivendo, precisamos sempre nos lembrar que temos alguém em quem podemos confiar. O mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi, de Noé, é o nosso Deus. Aleluias por isso. E o que fez Josafá? Ele buscou o Senhor e apregoou um jejum, ou seja, ele ordenou um jejum para toda Judá. E o que o povo de Judá fez? Foi com o rei. Estava com o rei. E eles, em um só propósito, buscaram também ao Senhor. Versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É tempo de nós buscarmos cada vez mais a Deus. Porque se nas alegrias nós buscamos o Senhor para o adorar, nas dificuldades e nas batalhas nós buscamos ao Senhor para que Ele possa vencer as nossas guerras e as nossas lutas por nós. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos orar mais, assim como o povo de Judá orou. Josafá se colocou em pé diante de toda a congregação. E então o que ele fez? Ele começou a conversar com Deus. E o que é a oração, senão uma conversa com Deus? Vejam, queridos, até mesmo um pouco de informalidade, um pouco de desespero que ele tem na sua oração, porque ele clama, ele exclama ao Senhor: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, versículo 6, te buscamos, Senhor. Queremos mais da sua presença nas nossas vidas. E na oração de Josafá, o que ele fez? Ele traz aqui a situação que eles estavam vivendo, o que estava acontecendo. Ele explica totalmente para Deus o que estava acontecendo. Qual batalha que eles tinham à frente, qual multidão que eles tinham para enfrentar. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês, queridos irmãos, e eu tenho certeza absoluta que vocês sabem a resposta. Será que Deus já não sabia o que Josafá e Judá tinham à frente? Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Será que Deus já não sabia os inimigos que Judá iria enfrentar? Com certeza absoluta Deus sabia, mas ainda assim, por que Josafá teve que orar? Por que Josafá teve que buscar ao Senhor? E sabe por quê, irmãos? Porque a oração não é comunicarmos a Deus aquilo que Ele já sabe. Pelo contrário, é comunicarmos a nós mesmos aquilo que nem nós sabemos. Porque na oração, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor. E mostramos para nós que somente Deus é que tem as respostas. Somente Deus é que tem o poder para vencer as nossas batalhas. O nosso Deus
é um Deus diferenciado, porque muitos acreditavam, e alguns ainda continuam acreditando, que os deuses, os outros deuses, precisavam das nossas orações para serem poderosos. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Se nós orarmos ou não orarmos, ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas então por que nós oramos? Porque nós mostramos para nós mesmos e para os nossos inimigos que quem vence as nossas batalhas não somos nós, mas é Deus. Essa semana, queridos, o Espírito Santo tocou profundamente no meu coração a respeito da oração. Quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei extremamente chateado com o que havia acontecido. Eu pensei, Senhor, o que eu posso fazer para não permitir que isso aconteça, meu Pai? O que eu posso fazer para dar a volta por cima a respeito dessa situação que estamos enfrentando? Como podemos ajudar? O que podemos fazer? O Espírito Santo tocou profundamente no meu coração e disse, Hudson, você precisa parar de querer lutar as suas batalhas em pé, falando demais. Você precisa começar a lutar as suas batalhas de joelho, em silêncio. Porque quando você se ajoelha e se cala, eu começo a trabalhar. Eu começo a batalhar as suas batalhas. E é por isso, queridos irmãos, que nós precisamos fazer assim como Josafá fez, mas também como nosso Senhor Jesus Cristo fez antes de enfrentar a maior de suas batalhas, que foi a cruz do Calvário. Ele orou ao Pai e falou, Pai, que não seja feita a minha vontade. Se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E lembrem-se, queridos irmãos, por que os discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo no momento de maior dificuldade? Porque antes, ou eles não permaneceram em oração nem mesmo por 1 hora com Jesus. Quando a batalha chegou, eles estavam fracos diante daquela batalha. Só que lá na frente, em Atos, nós vemos que eles sofriam perseguições, que eles apanhavam, que eles eram presos, que eles passavam as mais terríveis necessidades, mas ainda assim eles estavam felizes por sofrer pelo nome de Cristo. Mas o que o livro de Atos também nos ensina? Que em todas as situações os discípulos oravam, oravam, oravam. Será que nós temos sido uma igreja de oração e de busca ao Senhor em todas as situações que nós estamos vivendo? Quando as batalhas batem na minha porta, será que a primeira coisa que eu faço é orar ou reclamar? Será que a primeira coisa que eu faço é pegar a espada, pegar o escudo, pegar as pedras e atacar? Ou eu oro antes da batalha? Foi isso que Josafá fez e toda a congregação de Judá. E reparem comigo, queridos irmãos, a riqueza que o texto nos traz. Versículo 13. Acompanhem comigo. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também quem? As suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos, sem exceção, unidos em um propósito de oração e de busca do Senhor, da vontade de Deus, para vencer os inimigos. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ninguém é pequeno demais, ninguém é velho demais para que o Senhor não possa ouvir as orações. As nossas crianças, pais que estão em casa, as nossas crianças, o Senhor ouve as orações delas.
Os mais velhos que estão nas nossas casas, o Senhor continua ouvindo as suas orações. O Senhor ouve as nossas orações em todo o tempo. Precisamos dobrar mais os nossos joelhos, orar mais, buscar mais o Senhor e batalhar as nossas guerras, as nossas angústias, contra as nossas aflições, de joelhos, buscando a Deus em todo o tempo. E qual foi então a resposta do Senhor para o seu povo que o buscou? Versículo 14, continuamos a leitura da Bíblia, que era interessante nós trazermos aqui toda essa explanação, todo esse contexto para nós aprendermos de Deus. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Sabe por quê, queridos, que ele traz tantos nomes aqui? Porque Deus conhece os seus. Deus sabe quem é o Hudson, filho de quem que ele é, neto de quem que ele é, bisneto de quem que ele é. Esse é o nosso Deus poderoso. E ele veio com o seu Espírito em um homem. No meio da congregação, ele usou um homem para falar com toda a congregação. E este homem trouxe a seguinte mensagem: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Todas as situações que nós estamos vivendo, quando nós oramos, ela já não é mais nossa, ela é de Deus. Se Satanás quiser tocar no seu coração e falar que você tem que ter medo com tudo que está acontecendo neste mundo, você vira para ele e fala: a briga, a batalha, a peleja não é minha, ela é de Deus, porque eu já entreguei em oração ao Senhor. Pai, eu não sou capaz de fazer nada. Pai, eu tenho medo. Pai, eu preciso de Ti. E a resposta do Senhor foi exatamente ao coração de Josafá, porque o que estava acontecendo antes da oração? Ele tinha medo, e o Senhor fala para ele exatamente para não ter medo, nem se assustar por causa da grande multidão. Ou seja, queridos irmãos, se tudo está indo mal na sua vida, se tudo está sendo um verdadeiro desastre, uma ruína do qual você pensa: Senhor, eu estou num mar de lamas, eu estou me afogando cada vez mais, as ondas estão bravas ao meu redor. Não tema, porque o Senhor é conosco em todos os momentos. Vejam no versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, versículo 17, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vejam o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Novamente ele repete: não temais nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus falou para eles assim, ó: queridos, vocês vão para a batalha, vocês vão sair, tá bom? Vocês não vão ficar nas suas casas, vocês vão lá. Mas chegando nessa batalha, vocês vão ser simplesmente bonecos, porque vocês vão ficar paradinhos e vocês vão ver o que eu farei no meio de vós, o que eu farei com os seus inimigos. E a mensagem que o Senhor quer nos ensinar é o seguinte: que Deus vai te mostrar a vitória na sua vida. Deus vai vencer a batalha por você, porque Ele é poderoso, e Ele vai te mostrar que Ele venceu
pelo poder dele, e você vai ficar tranquilo, você vai poder ficar parado, sem fazer nada, só descansando no Senhor, porque Ele é que traz a vitória. Muitas vezes estamos na correria da vida e queremos tomar o controle de todas as situações. Mas o que Deus quer nos mostrar é: fiquem parados, porque eu estou no controle. Orem, entregue ao Senhor e fica parado. O impossível deixa que eu faço. O possível você faz. Vá para a batalha, é o possível. Mas o impossível eu vou fazer por você. Ao receberem essa resposta, versículo 18, Josafá e toda a congregação se prostrou com o rosto em terra. Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Depois da resposta das nossas orações, isso é muito importante nas nossas vidas, nós nos prostrarmos novamente e adorarmos o nosso Deus. Será que temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Será que temos adorado e agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Será que as nossas orações se resumem somente a petições e não a agradecimentos? Porque nós precisamos agradecer a Deus. Senhor, eu me prostro diante de Ti, eu Te adoro por tudo que o Senhor é e por todas as batalhas vencidas até o momento. Senhor, obrigado pelo ano de 2021 eu ainda estar vivo, Senhor, em meio a essa pandemia. Senhor, muito obrigado por eu estar respirando, não estar num hospital, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Foi o que eles fizeram. E não somente adoraram ao Senhor, eles também louvaram a Deus, que é o que diz do versículo 19 ao versículo 21. Acompanhem comigo, queridos irmãos. Na verdade, 22, parte A. Acompanhem comigo. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Eles estavam tão felizes com a vitória que Deus já tinha prometido para eles, porque ainda não foi alcançada essa vitória, que eles começaram a louvar ao Senhor. E louvaram ao Senhor com uma voz alta, de tal maneira, sobremaneira, eles estavam alegres. Porque geralmente não é isso que nós fazemos quando nós estamos alegres. Quando o nosso time ganha, o que a gente geralmente quer fazer aí pelas ruas? Sair gritando. Oh, meu time ganhou, que alegria, que felicidade. Quando temos uma ótima notícia, queremos sair gritando aí pelo mundo também, que alegria, muito obrigado por isso, eu agradeço por isso. E foi exatamente nesse sentido que eles adoraram ao Senhor em voz alta, sobremaneira. Não foi de qualquer jeito, não foi com tristeza no coração, não foi fazendo o corpo mole, mas adorando ao Senhor sobremaneira, porque os feitos de Deus são grandes em nossas vidas. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Depois, versículo 20, é o dia da batalha. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, colocou-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vejam que Deus mudou até mesmo o coração de Josafá, que estava com medo, agora ele cria no Senhor. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pausa aqui novamente. Eles foram para batalhas e pareciam uns doidos, uns malucos. Sabe por quê, queridos? Porque ao invés deles colocarem à frente, eles colocaram à frente o exército, mas ainda mais à frente do exército
estava o Senhor, porque eles estavam louvando a Deus. Eles colocaram Deus em primeiro lugar, eles colocaram Deus à frente de todas as coisas. E pareciam malucos, porque imaginem um exército vindo. O que você imagina? Que eles estariam bravos, loucos para guerrear, para tirar sangue. Mas nesse caso aqui eles estavam louvando a Deus. Um exército de adoradores é muito mais potente do que um exército com espada nas mãos. Um exército de adoradores é mais potente do que um exército com espadas nas mãos. E queridos, vejam aqui comigo o que esse texto nos traz de ensinamentos. Está na hora de nós pararmos de querer guerrear as nossas batalhas com espadas nas mãos e colocarmos o nosso Deus à frente de todas as coisas. Tem alguma dificuldade, alguma situação na sua vida que está complicada? Ore, adore, louve ao Senhor, ao invés de querer guerrear as suas próprias batalhas. Por mais que a sua demanda seja justa, está com problemas na sua família? Está com problemas no seu relacionamento, no seu casamento? Por mais que você esteja certo, coloque Deus à frente das suas batalhas. E aí o que aconteceu? Lembra que eu fiz uma pausa aqui, que ele fala assim, tendo eles começado a cantar e a dar louvores? O que aconteceu? Parte B do versículo 22. Deus começou a guerrear. Colocou o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Se perderam, ficaram confusos. Porque os filhos de Moabe, de Amon e de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir. Ou seja, eles começaram a se levantar um contra os outros. O que eles eram aliados, eles começaram a se tornar inimigos, porque Deus começou a preparar emboscadas para eles, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus causou uma confusão entre eles tão grande que ao invés de eles se ajudarem contra Judá, eles começaram a se destruir. Esse é o nosso Deus. Essa é a facilidade do nosso Deus. Onde nós vemos muralhas, Deus vê somente pedras derrubadas. Onde nós vemos uma multidão, Deus vê somente pessoas confusas se destruindo. Onde nós vemos perca de emprego, onde nós vemos dificuldades financeiras, Deus vê a oportunidade de fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. Glórias a Deus, ao nosso Deus, por isso. Versículo 24. Qual foi o fim de toda essa batalha, de toda essa guerra? E eu já vou encerrar aqui com os nossos queridos irmãos. Do versículo 24 ao versículo 30, nós vamos ver. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo. Porque era muito. Ou seja, era tanta riqueza que eles levaram 3 dias para recolher toda aquela riqueza. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Queridos,
Vocês se lembram da situação inicial? Eles estavam com medo porque existia uma grande multidão louca para acabar com a vida deles. Eles oraram ao Senhor, buscaram a Deus de todo o coração. O Senhor trouxe a resposta para eles. Eles adoraram o Senhor e louvaram o Senhor. Deus venceu a batalha por eles, mas não somente destruiu os seus inimigos. Deus deu bênçãos para eles. Vamos falar a verdade, no nosso pensamento, somente destruir o inimigo já estava de bom tamanho, não estava? Mas para Deus não. Porque o nosso Deus é um Deus extraordinário, o nosso Deus é um Deus tremendo, maravilhoso, e Ele não está feliz somente de vencer as suas batalhas. Ele deseja também te abençoar. Para que o milagre seja ainda maior. Para que a sua alegria seja ainda maior. E o nome dele seja ainda mais exaltado. Eles viram os corpos dos seus inimigos mortos, uma multidão morta. O que aconteceu aqui? Eles se destruíram, o Senhor jogou confusão entre eles, eles se mataram, eles acabaram uns com os outros, mas tem muita riqueza lá. Tem ouro, tem prata, tem tudo do bom e do melhor. Tem as bênçãos de Deus. E ele fala aqui, ó, se ajuntaram no vale de bênção. E depois aquele lugar ficou conhecido como Vale de Bênção. Porque o Senhor venceu os nossos inimigos por nós e ainda nos abençoou. Ainda nos deu bênçãos. Nas nossas batalhas das nossas vidas, queridos irmãos, todos os dias, precisamos nos lembrar por que estamos passando por isso. Para que estamos passando por isso? Ao invés de nós reclamarmos e blasfemarmos contra o nosso Deus, nós precisamos entender o que Deus quer de mim. Deus quer uma entrega maior. Deus quer uma busca maior. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele quer mais de nós. Ele quer que estejamos prostrados, buscando a Ele, com os nossos corações de joelhos, os nossos corações quebrantados, contritos, buscando o Senhor, dependendo dEle, mostrando, Senhor, a Ti pertence a tudo, Senhor Deus. Nós não somos nada sem Ti. Lute as nossas batalhas por nós. Vença os nossos inimigos diários que estamos enfrentando, Senhor. Quais são as multidões que se avizinham? As multidões que estão aos nossos olhos. Deus é capaz de vencer qualquer batalha pelos seus filhos, pelo seu povo. E não somente vencer a batalha, mas encher de bênçãos o seu povo, para que o nome dele seja exaltado. É uma doença que você está enfrentando, o nome de Deus vai ser exaltado, de acordo com a vontade dele. Porque foi essa a resposta que Deus deu para a oração de Judá. Queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para todos aqui nessa noite. Os nossos queridos irmãos, amados irmãos que estão aqui conosco, ajudando na parte da mídia, a todos vocês que estão nos assistindo aí também pelas redes sociais, é que a oração, ela vence batalhas. Não pela maneira que oramos, não pelo poder das nossas palavras, mas pelo poder do nosso Deus. Por reconhecermos que a batalha não é nossa, mas é de Deus. Por entregarmos nas mãos de Deus as nossas batalhas. É por isso que a oração é a melhor forma e a primeira forma de nós lutarmos, de nós guerrearmos. Muitos costumam dizer, e eu estava até mesmo conversando com a minha esposa essa semana, de que se tudo der errado na sua vida, ora. Vai orar. A oração, se nada der certo, vai orar. Que a oração é a última
é a última batalha, né? Ou é a última arma que nós temos. Pelo contrário, queridos, a oração deve ser o primeiro que nós devemos buscar. É a primeira arma que nós temos, é a primeira estratégia que nós temos, é a oração, porque nós entregamos a Deus. Vejam que a oração, ela deve vir até mesmo antes da palavra do Senhor. E essa é uma indicação que nós temos. Em que sentido? Vejam bem, tá bom? Deixa eu explicar direitinho. Porque quando nós vamos ler a palavra em submissão a Deus, nós precisamos orar e pedir a iluminação do Espírito Santo para que nos ajude a entender o que o texto quer nos dizer. Então a oração, ela é importante nesse sentido também. É lógico que uma oração ou uma resposta de oração nunca pode estar contrária e não pode ser contrária ao que a palavra diz, porque pela palavra já foi revelada. Mas é importantíssimo nós orarmos em todos os momentos. Todos os dias. Não pode existir folga para a oração, porque as batalhas são diárias. Amém, queridos?